Olá, crianças, boa tarde. Vocês estão bem? Como diz o meu esposo, vocês estão bom? Hoje a Pro vai continuar em matemática sobre localização, tá? Porque aquele da malha quadriculada que a Pro passou ontem cai, mas esse daqui que eu vou passar hoje cai também. Então a Pro decidiu manter essa página também sobre localização, tá bom? Então, vocês vão continuar a sequência de ontem. Então, vocês vão fazer em matemática a página 77, ok? Então, vamos lá. Douglas trabalha como taxista e, para ajudá-lo a se localizar, essa profissão exige que ele preste atenção a pontos de referência. Lembra que a Pro já explicou isso para vocês na sala, que o ponto de referência são aqueles locais que são visivelmente ou são pontos que são bem conhecidos por aqueles que frequentam aquela região. Então, isso ajuda bastante na hora de você localizar um endereço. Então, por exemplo, agora, se a Pro fala assim, ó, a escola fica próxima ao supermercado, agora o mercado aí perto da escola é o Real, né? Então, ó, fica próximo ao supermercado Real, o antigo São Francisco. Então, quem é da região sabe, a escola Tânia Fernandes, que é a escola que é perto do mercado, é essa. Então, o ponto de referência seriam normalmente aqueles locais, praças, hospitais, bancos, aqueles locais de referência que ajudam a localizar um endereço mais facilmente, tá? Então, esses pontos de referência podem ser os hospitais, os bancos, os prédios públicos e etc. A imagem a seguir é um recorte. Deixa eu tirar aqui essas mensagens. É um recorte do mapa do bairro onde Douglas trabalha. Observe o mapa e responda às perguntas. Então, nós temos aqui o mapa e esse mapa, ó, aqui nós vemos a casa do Douglas e a gente tem vários pontos de referência nesse mapa, né? Temos o Mercadão, hospital, um parque, temos o metrô, o Museu da Arte, uma escola, o banco. Então, todos esses locais no mapa são os pontos de referência que a gente pode utilizar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever aqui em que rua estão localizados os seguintes pontos de referência. Então, vocês vão colocar o nome da rua que está o Mercadão, da rua do museu e da rua da escola. Em que rua se localiza o hospital? Você também vai colocar aqui. Douglas está em casa e ele precisa ir com urgência ao metrô. Qual o percurso mais curto? Então, você vai colocar aquelas informações que a Pro pediu para vocês fazerem quando estiver fazendo o trajeto na sala de aula, usando os termos corretos. Então, assim, ele vai sair da sua casa, virar à direita na rua tal, ou virar à esquerda na rua tal, depois chegar na rua tal, vira à direita, na rua tal, vira à esquerda, e assim por diante. Então, você vai registrar como que o Douglas sai da casa dele para chegar até o metrô pelo percurso mais curto, usando os termos corretos de quando a gente vai dar uma localização para alguém. Direita, esquerda, você coloca que entra na rua tal à direita, na rua tal à esquerda. Lembrando dessa questão de direita e esquerda, que a nossa direita e a nossa esquerda depende da posição do nosso corpo, tá bom? Então, eu não sei nem como que eu vou mostrar a direita, por exemplo, porque aqui para mim, a Pro, ó, essa daqui é a direita da Pro, mas eu não sei se quando você estiver vendo o vídeo, vai ser a sua esquerda. Então, assim, quem escreve com a mão canhota, que fala assim, ah, eu sou canhoto, o canhoto usa a mão esquerda para escrever. E quando a gente fala do destro, que é o que usa a mão direita. Então, a maioria de vocês usam a mão direita para escrever. Então, a mão da escrita de vocês é a mão direita. Então, você sempre se posiciona pensando que o seu lado direito é o lado onde você escreve a mão. Então, se você está virado de lado para cá,
a minha direita é para cá. Se eu tô virada de lado para cá, a minha direita já é essa. Então, quem não escreve com a mão esquerda, quem é o canhoto, que fala assim, você escreve com a mão, você é canhoto, escreve com a mão que é esquerda, tá? Então, oriente-se por isso. E aí vocês coloquem aí os termos que precisam ser colocados. Se Douglas pegar um passageiro no Museu de Arte que deseja ir ao Mercadão, qual é o caminho que ele pode fazer? Então, esse aqui não é o mais curto, é o caminho que ele pode fazer. Não esqueçam de colocar os termos direita, esquerda, tá bom? Qual estabelecimento fica do lado direito do Museu da Arte? Então, você pensa que você está de frente para o Museu da Arte para você falar qual é a direita e a esquerda, tá bom? E por hoje é só de matemática. Agora, português, nós vamos finalizar aquela sequência que nós iniciamos, tá? Então, ontem, no final da aula, a Pro falou com vocês, nós vamos continuar a sequência com base naquele texto que nós fizemos lá sobre a cadeira e a mesa. Então, ontem, vou só mostrar aqui para vocês, nós falamos um pouquinho sobre esse texto, que é uma capa de revista. Por que a Pro tá mostrando a capa de revista para vocês de novo, que é essa página anterior? Porque a que vocês vão fazer hoje, que é a página 14 do livro de português, ela é continuação dessa página 13, tá? Então, a pergunta que nós temos aqui é a 19, que fala assim, ó, o que podemos encontrar na sequência de páginas desse material está se referindo à revista. Então, com base no que nós vimos lá sobre o que tem aqui nessa capa de revista, né, que a gente vê aqui, ó, que tá aí no livro de vocês, que fala sobre estilo, conforto, decoração de casa, pensando no que está lá na capa, nas informações que nós encontramos na capa, vocês vão descrever, vão colocar aqui o que nós vamos encontrar ao folhear essa revista, tá bom? Então, vocês vão olhar aí a capa da revista que está na página 13 e aí vocês vão escrever quais são os conteúdos, o que nós vamos encontrar dentro dessas páginas de revista, tá? Qual é o recurso usado nesse gênero textual para chamar a atenção do leitor? Então, o que eles usaram aqui nessa capa, que está bem destacado, que você olha assim, você já vê logo, para chamar a atenção do leitor? Será que eles usaram... O que eles usaram? Quais foram os recursos? Quando a gente fala de recurso, a gente fala de título, fala de letras. Por exemplo, quando eu faço um cartaz de mercado, quais são os recursos que eles usam para chamar atenção? Eles fazem as letras bem grandonas, o cartaz é colorido, né? Um cartaz amarelo, normalmente, os cartazes de oferta do mercado. Eles são colocados bem grandão, assim, o valor oferta, e assim por diante. E nessa capa de revista, o que foi que eles fizeram para chamar a atenção de quem vai ler, tá? E aqui embaixo, nós temos, no 21, nós temos assim, pinte com a mesma cor as características do gênero de acordo com a legenda abaixo. Então, o que acontece? Aonde é fábula, vocês vão pintar... Pro, mas eu não tenho essa cor. Tá, então pintem de uma mesma cor. Então, se você tiver o amarelo, você vai usar amarelo para fábula, você vai pintar todas as cores de amarelo de fábula. Pro, eu não tenho um azul, eu tenho um rosa. Então, pinte todas as cores das informações da capa de revista. Como assim, Pro? Por exemplo, qual que tem narração de história? Qual desses dois textos, gêneros textuais, narra uma história? Se é a fábula, você vai pintar, então, da mesma cor que você pinta a fábula. Então, pensa aí. Se você tiver essa cor aqui, que eu acho que parece um laranja, né? Uma cor meio assim, um tipo de laranja, né? Sei lá. O livro, às vezes, a cor parece um laranja. Um laranja e um azul claro, parece. Mas vamos lá. Se você vai pintar
Ah, narrar uma história é fábula, porque a capa de revista não está narrando história nenhuma, então eu pinto da cor da fábula. Os elementos não verbais. O que são elementos não verbais? São as imagens. A Pro já falou sobre isso também na sala, só relembrando. Então, toda vez que fala não verbais, elementos não verbais, são as imagens, são os desenhos, são as fotos, tá bom? É o que não usa escrita de palavras, tá bom? Estruturado em parágrafos. Será que a capa de revista tem parágrafos ou será que é a fábula? Então vocês vão pintar de acordo com cada um deles. Se é fábula, pinta de laranjinha. Se é a capa de revista, pinta de azul. Lembrando que, Pro, não tenho essas cores. Então, tenta uma cor aí que seja diferente uma da outra. O importante é que tem que ter duas cores e eu vou entender quando eu ler, porque eu sei quais são os elementos da fábula, quais são os elementos da revista, né? Quais são as características de cada um. Então eu sei, se você pintar tudo de amarelo da fábula, eu sei, o amarelo é fábula, tá? E assim por diante. Então essa é a última atividade da semana. E o pessoal que está com as atividades atrasadas, façam o favor de colocar em dia, aproveite o final de semana. A Pro precisa dessas atividades para vocês poderem também ter a presença em relação às atividades, tá bom? Uma ótima tarde para vocês e qualquer dúvida é só chamar a Pro. Uma boa tarde para todos.